Cidadania hoje vai falar sobre a assistência às pessoas com diabetes tipo 1. E quem marca presença via internet é uma colega nossa, jornalista de Sergipe, Uênia Bandeira. Ela vai nos contar das dificuldades e da luta das quase 600 mil pessoas para conseguir levar uma vida normal. Seja bem-vinda, Uênia. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Olá, obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar sobre o que a gente precisa, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Uênia, o que é o diabetes e como você se descobriu diabética? Então, diabetes, existem vários tipos, né? Os mais conhecidos, tipo 1 e tipo 2. Só que são duas doenças completamente diferentes. A tipo 1, que é a que eu tenho, o pâncreas é atacado pelo sistema imunológico e aí para de produzir a insulina e a gente precisa repor a insulina, né? Por isso que a gente tem várias injeções diárias de 2 tipos de insulina, pelo menos. Eu descobri, normalmente esse tipo de diabetes acontece na infância, mas eu fui diagnosticada, desenvolvi com 26 anos de idade. Já era adulta, mas de uma hora para outra eu comecei a perder muito peso. Foram 15 quilos, na verdade 8 quilos em 15 dias. Então eu emagreci bastante, mesmo tendo muita fome, comendo muito, e estava com muita dor pelo corpo inteiro. Aí um dia a minha mãe disse, não, parou, vamos para o hospital agora, você precisa de atendimento, né? Quando eu cheguei lá, eu fui diagnosticada, eu estava com 404 de glicemia, né? O normal é em torno de 100, até 100 você não tem diabetes. Então, fiquei 3 dias internada, quase entrei em cetoacidose, quase fui para UTI, na verdade, a médica que me atendeu disse que era provável que eu fosse para UTI se eu demorasse mais de um dia para procurar atendimento, para procurar ajuda, né? Agora, então, a diabetes tipo 1 é menos comum que a diabetes tipo 2, como você disse. E aí, na maioria das pessoas com diabetes tipo 1, que é aquela que o organismo, por uma questão autoimune, a pessoa não produz nenhuma insulina. Mas ela ocorre muito mais na infância, enquanto a tipo 2, que é muito mais comum, vai ocorrer da adolescência para frente. No Brasil, são cerca de 20 milhões de pessoas com tipo 2, que você pode controlar com a medicação, via oral e tal, às vezes insulina, mas a tipo 1 é muito mais grave e ocorre geralmente em crianças. Como é que foi esse diagnóstico de que você tinha a tipo 1? Por que chegar a essa conclusão? Então, quando eu fiz todos os exames, nos exames de sangue já dá para ver, né, que o pâncreas não está mais produzindo a insulina. Pela reação mesmo do corpo, pela reação das defesas do organismo. Eu não tinha... eram 4 tipos de defesa do organismo que são detectáveis pelo sangue e eu não tinha 2 já, então já precisava injetar insulina. Quando, em menos de um mês depois, eu já não tinha mais nada, eu já tinha parado completamente a produção de insulina. Eu até tentei fazer entrar como cobaia, né, um estudo científico que estava acontecendo lá na USP de Ribeirão Preto, mas eu não tinha, precisava ainda produzir pelo menos um pouquinho de insulina, mas eu não tinha mais. Era para injetar mais algumas coisas, né, para você voltar a produzir a insulina, mas eu não tinha mais como fazer isso. Nessa primeira internação em que você foi diagnosticado com diabetes tipo 1, você já saiu de lá para casa tendo que tomar insulina todos os dias? Sim, já saí de lá com a prescrição de 2 insulinas, uma de ação ultra rápida e outra de ação ultra lenta. Né? A ultra lenta a gente precisa usar uma vez por dia. Hoje eu estou usando 2 vezes por dia para melhor controle. E a de ação ultra rápida é na contagem de carboidratos. Além de você ter que injetar várias vezes, né, uma agulhada várias vezes por dia, medir várias vezes com a pontinha de dedo, né, tirando sangue, você ainda tem que entender de alimentação. Você precisa aprender a ler rótulos de embalagem para saber fazer contagem de carboidratos, e aí faz a razão, insulina, carboidrato, na regrinha de 3, para saber quanto de insulina você precisa colocar para aquela quantidade de comida que você está
aquela quantidade de insulina que você, aquela quantidade de carboidrato que você está comendo, quanto de insulina você precisa. Você falou aí em cetoacidose. Cetoacidose é quando a pessoa está com um nível de açúcar tão alto no sangue, mas não tem nenhuma insulina, né? Aí a glicose sobe a picos. Mas também existe um outro, na pessoa com diabetes tipo 1, existe um outro risco que é muito maior, que é quando a pessoa fica com zero de açúcar. Isso explica como é que é essa diferença aí, que foi exatamente o que você passou, né? Isso, eu tive uma hipoglicemia severa, há uns 3 anos mais ou menos. Eu morava sozinha e eu estava fazendo uso de alguns medicamentos que faziam a glicemia subir muito. Só que era o último dia desse medicamento que tinha acabado, né, já no dia anterior, na noite anterior. E eu tomando café em casa, apliquei a mesma quantidade de insulina que eu estava aplicando nos últimos dias por causa desse medicamento. E eu acabei tendo uma hipoglicemia severa. E você estava sozinha em casa nessa ocasião, né? Aí teve aquele episódio do seu gatinho lá que salvou a sua vida. Conta pra gente como é que foi. Então, quando eu desmaiei em casa, né? E aí, meu gato, ele não faz ruído. Eu estou aqui conversando com você, ele não apareceu aqui ainda, não miou, não reclamou, né? Ele não costuma fazer ruídos altos. Só que nesse dia, quando eu desmaiei, ele percebeu que eu precisava de ajuda. E aí ele começou a miar muito alto. Miava várias vezes, né? Miava muito alto. E aí o vizinho estranhou e ligou para a administração do condomínio que eu morava. Eu morava no térreo, então a administradora do condomínio colocou lá uma escada na minha janela e me viu desmaiada na sala. Ela chamou o bombeiro, chamou o SAMU, chamou a polícia, porque precisava arrombar a minha porta, né? E aí, quando eles chegaram lá, eu estava convulsionando e quase me afoguei também. Quando a gente convulsiona, cria um líquido na boca, e eu quase me afoguei nesse líquido que eu criei na boca, né? O atendimento, graças a Deus, foi muito rápido, porque se não fosse, eu teria entrado em coma e daí para diante é morte, né? Você pode morrer de uma hora para outra por causa da hipoglicemia. E aí eu fui atendida muito rápido, o SAMU me levou para o hospital e eu voltei. Comecei a usar os sensores de glicemia por causa disso, inclusive porque ele dá alertas, né? Ele dá os alarmes dele quando a gente está em hipoglicemia ou hipoglicemia. A hipoglicemia ela pode matar também, mas aí demora anos. Você precisa ter mantido a hipoglicemia por muito tempo. E aí, aquelas histórias de amputação, de ficar cego e pode levar à morte também. Como é que você faz a monitoração e como é que foi a sua adaptação a todos os equipamentos que você tem que usar para você medir o seu nível de glicose no sangue e recorrer às injeções de insulina? Como é que foi a sua adaptação a isso? Existe aquela negação, né, no início. A gente não acredita que, de repente, de uma hora para outra, a vida muda completamente, né? Você precisa aprender a viver uma outra vida. Eu passei anos da minha vida usando as injeções de insulina e a medição capilar, que chama, né, a gotinha de sangue. E aí, quando eu tive essa hipoglicemia severa, eu comecei a usar esse sensor que eu estou usando aqui hoje. Opa, está no outro lado. Esse sensor que eu estou aqui usando hoje, ele mede a glicemia pelo celular e ele emite alertas quando a glicemia está muito alta ou muito baixa. Com qual frequência você faz isso no dia a dia? Olha, a medição é contínua, né? Então, eu devo olhar a minha glicemia umas 30, 40 vezes por dia para conseguir controlar ela direitinho, manter nos níveis que a gente precisa estar, né? Já existem equipamentos que são cada vez mais modernos que você pode usar para monitorar, não é verdade? Existe sim. Eu usava a bomba de insulina 780G, que é da Medtronic, que é a mais atual, né, a mais avançada, a tecnologia mais avançada que existe no planeta. Só que eu fiquei sem insumo. Eu perdi o processo na justiça, perdi na primeira instância, aqui no Tribunal de Justiça daqui de Sergipe, perdi na segunda instância e perdi no STJ. Recorri ao STJ, mas não tive êxito também. Eles acreditam que eu não tenho direito
de receber esse tratamento pelo plano de saúde. O plano de saúde diz que é um tratamento doméstico, que a gente não precisa do médico para fazer, mas isso é bem interessante, né? Porque quem é que vai dizer quanto de insulina eu preciso colocar se não for o médico? Quem é que vai fazer as configurações da bomba de insulina, que ela injeta insulina o dia inteiro, a cada segundo praticamente? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai dizer para a bomba configurar ela inteira se não for o médico? Né? Quem vai me ajudar se eu tiver algum problema durante o uso, se não for o médico? Então, o contato com o médico é o tempo todo. O médico olha a minha glicemia lá do consultório dele, pelo computador, também, sempre que precisar, sempre que for necessário para o meu tratamento. Então, eu precisei parar. Enio, você falou que você entrou na justiça contra o plano de saúde. Quando você teve aquela primeira crise, aos 26 anos, você já tinha o plano de saúde? Não, naquela época não. Eu passei a ter plano de saúde quando fui diagnosticada. Pela necessidade de ter vários médicos, né, de estar fazendo vários exames o tempo todo. Porque o plano de saúde, ele poderia alegar na justiça que você já tinha uma condição pré-existente quando você entrou com o plano. E foi isso que aconteceu? Não. Na verdade, quando eu fui fazer o plano de saúde, eu informei, né, o plano de saúde que eu tinha a diabetes. Né, no cadastro, quando você faz o cadastro, ele faz várias perguntas, né, para você. Que condição você tem hoje? Você tem alguma doença pré-existente? Eu assinalei lá que sim, tenho diabetes tipo 1. E o plano de saúde, ele disse, o que ele falou na defesa dele foi exatamente isso. Como não está no rol da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde, o tratamento com bomba de insulina, com tecnologia para o tratamento de diabetes tipo 1, ele alegou que não está coberto pelo rol da ANS, e mesmo o rol da ANS não sendo taxativo, ele alegou que seria um tratamento domiciliar e não hospitalar, como o plano de saúde é obrigado a fornecer, né, que seria o plano de saúde só seria obrigado a fornecer tratamento hospitalar. Bom, agora a gente vai falar de um projeto de lei aqui do Senado, do senador Alessandro Vieira, que já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos com o relatório favorável do senador Otto Alencar, que também é médico, o senador Alessandro é advogado, mas esse teve a aprovação quase que unânime dentro da comissão de um projeto que obriga os planos de saúde a darem assistência quando o tratamento é ambulatorial e doméstico, é a assistência integral, ou seja, não só a medicação, como os aparelhos necessários para monitoramento do nível de glicose no sangue. Esse projeto está em andamento aqui ainda no Senado e eu queria que você desse seu parecer sobre se você é favorável, se você tem contato com outras pessoas que já conhecem o teor desse projeto. Sim, eu fiquei sabendo sobre esse projeto, inclusive o senador Alessandro é daqui de Sergipe, né? Então, eu fiquei sabendo sobre esse projeto que está tramitando no Senado, e ele resolveria todo o problema de tanta gente que precisa desse tratamento, né? De quase 600 mil pessoas, como você falou. Essas 600 mil pessoas teriam um tratamento perfeito, né? Basicamente perfeito. Eu não vou dizer que é perfeito porque nada na vida é, né? Mas teria o tratamento quase perfeito. E isso faria com que tantas internações não fossem necessárias, com que tantos problemas depois de precisar de outros especialistas médicos não fossem necessários, não acontecessem. Seria uma forma de prevenir e de dar qualidade de vida, né? Porque você imagina, se precisar se furar várias vezes por dia, a bomba de insulina, ela faz isso sozinha. Ela não há necessidade de você ficar o tempo todo se furando, precisando medir glicemia, porque ela também tem um sensor e ela se comunica com o sensor diz para ela quanto você precisa de insulina naquele momento. Então, seria fazer com que, inclusive, os planos de saúde economizassem. O que eles devem estar alegando também, evidentemente, são aspectos econômicos da efetividade da aplicação dessa cobertura mais ampla, né? Quanto você gasta por mês, agora que você teve que voltar a pagar, quanto é a sua despesa mensal com essa assistência?
Olha, se eu precisasse, se eu pudesse manter a bomba de insulina, o tratamento com a bomba de insulina, eu gastaria em torno de 4 a 5 mil reais por mês com insumo. Eu não estou mais usando porque eu não tenho condições financeiras de arcar com essa despesa, né? Então, eu voltei a usar as canetas de insulina e eu estou usando esse sensor que é um pouco mais barato. Hoje eu gasto em torno de 1.500 a 2.000 reais por mês com o tratamento com diabetes. É também bastante caro, né? É por isso que a maior parte da população brasileira que não tem a menor condição de arcar com essa despesa, ela vai até o SUS. E o SUS entrega insulinas não tão boas assim, que não oferecem tanto controle quanto necessário, né? E por isso não conseguem fazer com que a glicemia fique lá dentro dos níveis que é necessário manter. Porque também o vai e volta dessa glicemia, sobe e desce dessa glicemia, também pode fazer muito mal à saúde. Bom, eu vou pedir que coloque aqui na tela o número do projeto, aqui o número do projeto que ainda está, e você em casa, pode opinar a favor ou contrariamente ao projeto do senador Alessandro Vieira, que prevê que os planos de saúde possam cobrir assistência integral para as pessoas com diabetes tipo 1. O número desse projeto é o 4809 de 2023 e você pode opinar através do seguinte site, senado.leg.br/e-cidadania. Você entra nesse site, procura lá o número do projeto e dá sua opinião, se você é a favor ou se é contra. Mas eu queria também ouvir sua opinião a respeito de um outro projeto de lei, esse da Câmara dos Deputados, mas que foi aprovado também aqui no Senado, que enquadrava as pessoas com diabetes tipo 1 como pessoas com deficiência. Isso porque, se fossem enquadrados com pessoas com deficiência, seria mais fácil cobrir uma assistência integral, aí sim, dentro do sistema único de saúde. Esse projeto foi aprovado aqui, mas por enquanto está vetado pelo presidente Lula, vetou no dia 13 de janeiro de 2025. O que você pensa a respeito desse projeto? Você acha que as pessoas se incomodariam de serem enquadradas como pessoas com deficiência, os portadores de diabetes 1? Não, eu acredito que é preciso, né? Existem várias crianças com diabetes tipo 1 que precisam do cuidado dos seus pais, inclusive. O que o presidente alegou é que os custos aumentariam bastante, né? Já que várias pessoas iriam pedir, né, solicitar lá o auxílio, né, alguns auxílios financeiros. Só que a pessoa que tem em sua casa uma criança com diabetes tipo 1, ela precisa se ocupar dessa criança, porque a criança não vai conseguir ter autonomia para fazer o tratamento, né? E você imagina, você está no trabalho e o tempo todo precisar cuidar dessa criança. Ela pode morrer a qualquer momento, como a gente já conversou, né, aqui. Então, tornar o diabetes tipo 1 uma deficiência ajudaria em vários sentidos e de várias formas essas famílias, porque a diabetes acaba sendo uma doença da família. De que maneira o fato de ter diabetes tipo 1 afeta a sua vida? Sua vida social, seu trabalho? A hipoglicemia, ela causa problemas dentro do trabalho, inclusive, porque quando você tem uma crise de hipoglicemia, você perde o sentido, você fica sem conseguir raciocinar direito, você fica sem conseguir falar, se expressar, inclusive. Você pode ficar agressivo, né, porque o seu corpo está brigando pela vida, né? Então, você pode ficar agressivo sem perceber. Então, você imagina isso no dia a dia. Praticamente todo dia, uma pessoa que não tem um controle com a tecnologia, né, inclusive, praticamente todo dia essa pessoa vai ter uma hipoglicemia. E pode ter também uma hiperglicemia. A hiperglicemia causa dores no corpo, causa dor de cabeça, causa irritação também. Então, o dia a dia muda completamente. A forma como você precisa agir no dia a dia muda.
A medicação que vem sendo fornecida pelo sistema de saúde para você, ela é a mais atualizada? A Anvisa agora recentemente aprovou uma insulina de mais longa duração. Ela não está disponível ainda para todo mundo, mas hoje, quem vai ao serviço público que tem diabetes tipo 1, que tipo de assistências a pessoa recebe? Apenas as insulinas, né, e não são as melhores insulinas, infelizmente. Eu uso uma insulina ultra rápida. Na maior parte do país, a insulina que é fornecida pelo SUS é apenas rápida. Então, demora para fazer efeito. Quando você está com a glicemia muito alta, você precisa aplicar ela, mas ela vai demorar para fazer efeito. Serão alguns minutos sagrados, algumas horas sagradas, que você vai ficar com hiperglicemia. E também a lenta, né, a ultra lenta que eu uso, na maior parte do país também é fornecida apenas a lenta. Então, ela causa picos na glicemia, tanto para cima quanto para baixo. E também sensores de glicemia não são, infelizmente, na maior parte do país, os sensores de glicemia ainda não estão disponíveis para você. Eu queria que você contasse mais detalhadamente como é que foi a sua ida à justiça. Você procurou advogado e como é que foi o procedimento? Você foi sozinha ou com outras pessoas? Eu fui sozinha. Eu já tive processo na justiça, eu sou da Paraíba, né? Eu vim morando em Sergipe tem 25 anos. Na Paraíba eu tive um processo na justiça porque lá não estavam sendo entregues as insulinas, faltava insulina, assim, passava 3 meses sem ter insulina disponível no sistema público. Então eu fui na justiça Paraíba. Quando eu vim morar aqui em Sergipe, comecei a estudar sobre bomba de insulina, sobre a tecnologia toda, e percebi o quanto é caro. Então, eu procurei uma advogada que é especialista nesse tipo de assunto, em bomba de insulina, inclusive, e ela entrou com um processo no Tribunal de Justiça para que eu recebesse todo o tratamento com a bomba de insulina e os sensores e todos os insumos que você precisa para ter o tratamento com a bomba. Qual é a diferença que a bomba de insulina faz para a pessoa que tem diabetes tipo 1? Então, a bomba de insulina, ela tudo aqui, ela está classificada, inclusive, porque eu precisei parar de usar, né? Ela conversa com o sensor de glicemia, né? O sensor diz para ela quanto está a glicemia e quando tem tendência de subir, não é nem que está alta, se tem tendência de subir, ela manda mais insulina. Quando tem tendência de baixar, ela manda menos insulina. Então, além disso, para colocar na hora da refeição, para colocar mais insulina durante a refeição, né, para fazer a contagem de carboidrato, é só mexer nela, você não precisa colocar uma agulha novamente, é só dizer para ela quanto de carboidrato você está comendo, e ela vai fazer a conta sozinha, inclusive aquela regra de 3, né, que eu falei, ela vai fazer sozinha e vai colocar a insulina necessária. Wênia, esse gatinho que apareceu em cena do seu lado foi esse que salvou sua vida? Foi esse que salvou a minha vida. É o meu galãozinho que fez com que a minha vida continuasse, né? Meu herói. Wênia, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Eu espero que você consiga obter o que você precisa, que outras pessoas consigam também, porque parece que de apenas 1 em cada 5 pessoas que tem diabetes tipo 1 tem esse tipo de assistência. E a gente está vendo pelo que você tem condições, por enquanto, de pagar, felizmente, mas mesmo assim a coisa fica meio difícil, né? Obrigado a você por ter vindo no Cidadania aqui. Muito obrigada pelo convite, obrigada por falar sobre o assunto também, que é necessário para tanta gente. Ok, obrigado mais uma vez. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.